Josué capítulo 14. Josué dá Hebrom como herança para Calebe. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos israelitas lhes repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim, mas aos levitas não foi dada porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para o gado e os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos, para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E hoje já tenho 85 anos, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Quiriate-Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Josué capítulo 15. As terras das demais tribos e de Judá. A terra que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, estende-se até a fronteira de Edom, até o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. A sua fronteira meridional parte da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul. Estende-se para o sul até a subida de Acrabim. Vai até Zim, sobe pelo sul de Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe até Adá e vira para a Carca. Daí passa a Asmon, chega até o ribeiro do Egito, prosseguindo até o mar. Essa será a vossa fronteira meridional. A fronteira oriental é o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira setentrional parte da baía do mar na Foz do Jordão, sobe até Bet-Ogla, passa ao norte de Bet-Arabá e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira sobe mais até Debi, desde o vale de Acor, indo para o norte em direção a Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Depois continua até as águas de En-Semes e estende-se até em Rogel. Sobe ainda pelo vale de Ben-Hinom até a encosta meridional do monte Jebuseu, isto é, Jerusalém. Sobe ao cume do monte que está fronteiro ao vale de Hinom, ao ocidente, na extremidade do vale dos Refaíns ao norte. No cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoa, prossegue até as cidades do monte de Efron e estende-se ainda até Balá, isto é, Quiriate-Jearim. De Balá, fronteira vira-se para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado norte do monte Jearim, isto é,
Quesalon, desce a Bet-Semes e passa por Timnã. Depois prossegue até o lado de Ecrom para o norte e indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabniel. E assim essa fronteira finda no mar. A fronteira ocidental é o Mar Grande. São essas as fronteiras dos filhos de Judá, ao redor, segundo suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Kiriate Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Debi. Antes o nome de Debi era Kiriat-Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Aquisa por mulher a quem atacar Kiriat-Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou-a por mulher, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: Que é que tens? Ela respondeu: Dá-me um presente. Como me deste terra no Neguebe, dá-me também fonte de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá, no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabziel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zif, Telem, Bealote, Azor, Hadada, Queriote, Asron, isto é, Azor, Amã, Sema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiã, Balã, Lim, Ezem, Eutolade, Quézio, Ormá, Ziclag, Madimana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon, ao todo 29 cidades e os seus povoados. Na baixada, Estaol, Zorá, Asná, Sazona, Zanoa, Engani, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 cidades e os seus povoados. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctiel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maqueda, 16 cidades e os seus povoados. Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib, Maressa, 9 cidades e os seus povoados. Ecrom com as suas vilas, os seus povoados. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod e os seus povoados. Asdod com as suas vilas e os seus povoados, Gaza com as suas vilas e os seus povoados até o rio do Egito e o mar grande que serve de fronteira. E na região montanhosa, Sami, Jati, Socó, Daná, Kiriat-Saná, isto é, Debi, Anabe, Estemor, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades e os seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Jani, Bet-Tapua, Afeca, Untá, Kiriat Arba, isto é, Hebron, e Zió, 9 cidades e seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Gisreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tina, 10 cidades e seus povoados. Halu, Bet-Zu, Gedó, Maarate, Bet-Anote, Eltecom, 6 cidades e seus povoados. Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e os seus povoados.
no deserto: Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, a cidade do sal, e En-Gede, 6 cidades e os seus povoados. Os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. As terras herdadas pelos filhos de José. A terra que coube aos filhos de José vai do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó, ao oriente, e se estende pelo deserto que sobe de Jericó, através da região montanhosa até Betel. De Betel vai para Luz e passa pela região dos Arquitas até Atarote. Desce para o ocidente até o termo dos Jafletitas, até a região de Bet-Horon inferior, e daí até Gézer, indo terminar no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A região dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, incluía ao oriente a fronteira da sua herança, vai de Atarote e Adar até Bet-Horon superior. Depois vai para o mar junto a Micmetá, ao norte, e vira para o oriente até Taanate e Siló, margeando-a a leste e indo até Janoa. De Janoa desce a Atarote e a Naarate, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tápua estende-se para o ocidente até o ribeiro de Caná e vai terminar no mar. Essa é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, juntamente com as cidades que se separam para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e os seus povoados. Os efraimitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje, e tornaram-se escravos sujeitos ao trabalho forçado. Josué capítulo 17. As terras herdadas pela meia tribo de Manassés. A terra que coube à tribo de Manassés, o primogênito de José, foi a seguinte: a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, como era um homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo suas famílias, isto é, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Mas Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Mahlá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que foi-lhe dada herança no meio dos irmãos de seu pai, conforme a ordem do Senhor. E Manassés recebeu 10 partes de terra, sem contar a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. A região de Manassés vai desde Azer até Micmetá, próxima a Siquém. A fronteira estende-se para o sul, até os moradores de Entapua. A terra de Tápua ficou pertencendo a Manassés, mas Tápua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Depois a fronteira desce ao ribeiro de Caná. Efraim recebeu as cidades ao sul do ribeiro, que estava no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés está ao norte do ribeiro e prossegue até o mar. Ao sul, a terra é de Efraim, e ao norte de Manassés, sendo o mar a sua fronteira. A região estende-se ao norte até Azé e ao oriente até Isacar. Em Isacar e em Azé, Manassés recebeu Bet-Sean
e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, com as suas 3 colinas. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os israelitas se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué: Por que me deste como herança apenas uma só parte, uma porção de terra? Somos um povo numeroso, e até aqui o Senhor me tem abençoado. Josué lhes respondeu: Se és povo numeroso, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos Perizeus e dos Refaíns, já que a região montanhosa de Efraim é pequena demais para ti. Os filhos de Josué disseram: A região montanhosa não nos bastaria. Além disso, todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e das suas vilas como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés: És um povo numeroso e tens grande força, não terás apenas uma porção de terra, mas a região montanhosa será tua. Embora seja bosque, tu a cortarás e possuirás as suas extremidades, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué capítulo 18. O tabernáculo é erguido em Siló. Depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. E dentre os israelitas restavam 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. E Josué disse aos israelitas: Até quando demorareis para tomardes posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles percorrerão a terra e demarcarão segundo as suas heranças. Depois voltarão a mim. Eles as repartirão em 7 partes. Judá ficará em sua região, no lado sul, e a casa de José ficará em sua região, no lado norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e trareis a mim a sua descrição. Eu lançarei as sortes para vós aqui perante o Senhor nosso Deus. Porque os levitas não têm parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para sair, e Josué deu esta ordem aos que demarcariam a terra: Ide, percorrei a terra e demarcai-a, depois voltai a mim, e aqui em Siló lançareis as sortes para vós perante o Senhor. Aqueles homens foram e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades. Descrevendo-a num livro, eles voltaram a Josué ao acampamento em Siló. Então Josué lançou as sortes para eles em Siló, perante o Senhor, e ali Josué repartiu a terra entre os israelitas conforme as suas divisões. A herança da tribo de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira ao norte, parte do Jordão, vai até a encosta ao norte de Jericó, e subindo pela região montanhosa, para o ocidente chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, indo para o sul, e desce para Atarote-Adá, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon inferior.
E a fronteira prossegue virando pelo lado ocidental para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon, e chega a Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat Jearim e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Néftoa. Desce à extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Hinnom, que está no vale dos Refaíns, ao norte. Também desce ao vale de Hinnom, do lado dos Jebuseus, ao sul. Depois desce ainda até em Rogel. Passando para o norte, chega em Semes, e dali vai para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Segue para o norte, margeando Arabá, e desce ainda até a Arabá. Dali segue para o norte, ao lado de Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Essa é a fronteira meridional. E o Jordão é a sua fronteira oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas fronteiras, segundo suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Ave, Pará, Ofra, Quefar-ha-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e os seus povoados, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeá, Kiriate, 14 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias.